Olá! Como estamos? Bem? Boa noite! Boa noite, Carla. Boa noite, Abelha. Como é que vocês estão, meninas? Todo mundo bem? Oi, Maria José, boa noite. Dá uma musiquinha aqui. Ah, bem, né? Como sempre, correndo. Desde as 8 horas, gente, estou enfrentando um dilema com o meu celular. Por incrível que pareça. Ele tá dando alguns probleminhas. E ainda bem que ele tá dando probleminhas depois da minha live. E aí, durante o dia, eu corro para cima e para baixo para arrumá-lo, para estar aqui com vocês à noite. Mas tá dando tudo certo. Se Deus quiser, uma hora isso daí vai acabar. Hoje você tá de detetive? Oi, Sá! Pois é, gente. Apavorada com a sintonia? Então, eu tinha pensado em fazer isso, né? Quando eu peguei lá os 15 dias para me programar junto com vocês. Mas aconteceu tanta coisa também nesses 15 dias, gente. Babados fortíssimos, entendeu? E aí eu ia fazer uma semana de sigilo, uma semana daquele outro tema que tá lá no Trello de vocês e assim por diante. Não é verdade? Aí eu pensei melhor, eu falei assim, bom, eu vou mesclar, porque eles vão conseguir pegar 4 tipos de informações diferentes em um mês. E aí vai ser mais construtivo, né? Por isso que eu mudei. Boa noite, Pati, Grace. Tem mais gente com vontade de comer doce? Desde o Natal que estou com uma vontade, menina. Eu tô comendo esses dias aí, mas... Boa noite, Isabel de Lourdes. Vamos que vamos? Boa noite, Samira. Vocês conseguiram ver os símbolos, alguns símbolos antigos, para dar uma clareada na mente? Boa noite, meninos. Ai, gente, eu não sou uma pessoa de comer muito doce, tá? Já que vocês estão comentando aí sobre doces, eu não sou uma pessoa que como muito doce, eu não tenho muita vontade de comer doce. Mas, uma semana antes daqueles dias nossos de mulheres, pois é, aí me dá até dor de cabeça, gente. E aí eu como doce e passa. Com dor de cabeça. Interessante, né? Mas é isso, é sobre isso. A vida é sobre isso, né? Não consegui. Hoje passei o dia todo fora. Tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Ah, então não é só eu tenho uns desejos estranhos de comer. Um amigo meu falava que eu ia passar aperto quando engravidasse. Agora, esses dias, meu desejo está imenso para doce. Eu tenho Scribe. Então já achei o livro de ontem. Ah, achou? Quem aí conseguiu achar o livro de ontem que eu indiquei? Oi, Laude. Vocês já conseguiram achar o livro? Eu já tô acabando, gente. Tô no final. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Maravilhoso, né? Eu fiquei encantada. Boa noite. Carlinha, obrigada pelo balão, meu amor. Incensinho aceso. Deixa eu abrir o Trello. Vocês estão bem?
Teve gente que já deu uma olhada nos sigilos mágicos, teve gente que ainda não conseguiu, não é mesmo? Teve gente que já achou o livro. E vamos que vamos. 5 minutinhos, o pessoal já entrou. Vou abrir aqui a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar como usar o sigilo, né? Criando a magia, como usar o sigilo na sua arte e manifestar suas intenções. Bora lá, meu povo? Preparados para o dia de hoje? Deixa eu achar aqui a nossa live de hoje. Tem um desenho que eu faço. Ai, obrigada pelo café, pela tigela de som. Gente, achei uma tigela de som. Abelha, achei uma tigela de som. Preciso só voltar lá para comprá-la. Maravilhosa. E, gente, uma gracinha. Ela não é daquelas grandonas, sabe? É bem do jeito que eu queria. Eu queria uma menorzinha. Ela é desse tamanho aqui, ó. Do tamanho do meu incensário. Ó. É a coisa mais fofa. Amei. Só preciso voltar lá agora para comprar. Tem um desenho que eu faço que é sempre recorrente. Faço inconsciente. Quando vejo, já fiz. Isso mesmo. Pois é, abelhinha. Achei uma tigela de som tão fofa, a tigelinha de som. Deixa eu... Então, gente, vamos começar a nossa live? Quem aí conseguiu ver algum sigilo mágico? Ou como ficou a cabeça de vocês depois da live de ontem? Não, eu quero saber agora de vocês como que ficou a cabeça de vocês depois da live de ontem, sabendo que existem símbolos que vocês já conheciam, que na verdade eles são sigilos. Como é que ficou? Laila, seja bem-vinda. Michel, posso utilizar sigilo de mamon em casa mesmo? Não conheço o sigilo de mamon, tá? Aqui eu estou ensinando vocês a fazerem seus próprios sigilos. Então, a gente vai estudar essa semana para que no domingo, na aula prática, vocês façam seus próprios sigilos, através das suas próprias intenções, tá bom? Eu achei alguns símbolos, mas sem ver o significado. Legal. Melhor nem comentar. Primeira vez aqui, super animada para adquirir conhecimento. Oi, Laila, seja bem-vinda. As nossas lives são todos os dias, 7 horas da noite, tá, meu amor? Essa semana nós estamos falando sobre sigilos mágicos. E no domingo teremos aula prática sobre sigilos às 7 horas da noite. Serão 2 horas de aula prática, tá bom? Então, aqui no meu perfil funciona dessa forma. Durante a semana a gente estuda a parte teórica e no final de semana a gente faz a aula prática. Tá bom? Seja muito bem-vinda, meu amor. O olho grego, sim, o olho grego também é um sigilo. Aliás, está nesse livro que eu indiquei para vocês, tá bom? Todos os símbolos que vejo já lembro da aula, pois é. Rafael, seja bem-vindo. Camille, seja bem-vinda. A cabeça dá um bug, né, gente? Olha quantos sigilos aqui, ó. Tá vendo? É muito interessante. Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda. Quem aqui é novo no canal, na live, levanta a mãozinha, por favor, para eu saber quem é novo. Camille. Quem mais? Silvana. Para quem é novo, gente, para quem não me conhece, minha segunda, sou nova de 2 dias, tá certíssima? Para quem não me conhece, eu sou formada como terapeuta quântica, tá? Trabalho, a minha base de estudo é física quântica, então tudo que remete à energia, né? Ou seja, completamente tudo na vida, né? Estudei espiritualidade metafísica e também faço, atualmente está paradinho, né? O curso de desenvolvimento mediúnico, tá bom? E os meus atendimentos, eles são atendimentos voltados com as ferramentas de aromaterapia, floral quântico, exercício bioenergético,
de meditação guiada, visualizações criativas. Eu já fiz vários aqui. O ano passado a gente fez bastante meditação guiada. Tarô, baralho cigano, ervas e cristais. Então, se vocês precisarem de algo nessa sintonia energética, é só clicar aqui no botãozinho e agendar comigo, tá bom, gente? Todos os dias nós temos live 7 horas da noite e aos domingos teremos sessão em grupo 7 horas da noite para a parte prática. Então, durante a semana eu desenvolvo um tema, a parte teórica com vocês, e nos finais de semana a gente faz a parte prática dessas aulas teóricas que a gente fez, tá bom? Tá atrasado, logo logo ele tá aí, certo? Durante a live, eu gosto de fazer uma live dinâmica, então assim, se durante a live você tiver qualquer dúvida, pode ir colocando aqui que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então é super tranquilo. Gosto de lives dinâmica, não gosto de ficar só eu falando e todo mundo em silêncio, certo? Então hoje a gente vai aprender. Ele está na live da Catiúcia. Daqui a pouco ele vem, gente, relaxa. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Ontem nós falamos sobre os sigilos mágicos, as suas origens, o quanto eles são antigos, né? E o quanto eles foram de uma forma mais bem vistos ou mais distribuídos em relação à informação do século XX para cá, tá bom? Então, ontem a gente falou sobre isso. Ontem nós falamos também sobre alguns sigilos que deu uma bugada na cabeça de vocês. Eu sei que isso aconteceu, mas é muito importante a gente ter a consciência do quê? De que um sigilo nada mais é do que um símbolo que carrega a energia da sua intenção, da sua meta, do seu objetivo, seja lá o que você queira colocar nesse sigilo, tá bom? Então ele carrega uma energia. E dessa semana a gente vai falar totalmente sobre isso. Nós vamos falar também hoje como usar o sigilo mágico na sua arte, ou seja, desenhos de sigilos, tá bom? E de que forma aí ele pode estar expressando as suas intenções criativamente. Então, ontem eu indiquei esse livro para vocês, Magia dos Sigilos. Então, nas lives eu sempre faço indicação de livro, de filme, de série, tá? No ano passado a gente fez uma semana inteira de indicações de livros, de filmes, de séries. Na verdade, foram filmes e séries, né? Foi o Cine Magia que a gente fez. Nessa parte de magia, de ervas, de cristais, enfim, foi bem legal. De física quântica. E eu resolvi, em todas as minhas lives, trazer agora essas informações para vocês em alguns pontos da live, tá bom? Ontem comecei a assistir a Alquimia das Almas. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma série, gente. A Abelha Rainha está falando sobre o Alquimia das Almas. É uma série que tem na Netflix. E ela fala muito, muito sobre energia, tá? Energia da alma mesmo. Então, é muito interessante. Quem tiver Netflix e quem tiver a oportunidade de assistir, vocês vão reconhecer muitas coisas dentro da série Alquimia das Almas que a gente já estudou aqui. Não é verdade, Abelha? Tem muita coisa que acontece lá dentro dessa série que a gente já estudou aí esses 3 meses que eu tenho aqui dentro do Aura Pura, tá? E quem não assistiu, pode assistir, porque vocês vão amar. É completamente voltado para a energia da alma, do ser divino, do eu divino, do seu eu superior. É muito legal, tá bom? A Isabel de Lourdes também está assistindo, Alquimia das Almas. É lindo, gente. É extenso, cada um dos episódios são extensos, mas vale muito a pena para vocês entenderem que essa parte de energia é uma questão assim, não é uma questão específica, não é um lugar, não é um... É muito interessante, lá vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, né? Porque a energia está em tudo, está no universo, está na galáxia, está em tudo, tá?
Nas primeiras cenas já vi nossa aula do ano passado, pois é. E essa é a parte legal, vocês estudaram algumas coisas comigo nesses 3 meses, algumas coisas não, muitas coisas, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar que foi bastante coisa. E conforme vocês vão vendo algumas séries, assistindo alguns filmes, vocês vão ligando alguns pontos. É muito legal. E nessa série aqui, Alquimia das Almas, tem bastante coisa que a gente estudou. Certo? Ai, obrigada pelo café. Tem bastante sigilo? Tem bastante sigilo. Certo? Então vamos lá, gente. Hoje o objetivo é mostrar como os sigilos podem ser incorporados de forma criativa no nosso dia a dia. Deixa eu colocar a nossa aula para cá, porque aí fica mais fácil de eu falar com vocês e a gente aí seguir, porque eu falo bastante. Sejam bem-vindos quem está entrando agora. Quem pesquisou os sigilos de ontem, alguém encontrou algo interessante relacionado às suas intenções? O ano passado a gente fez uma preparação para o ano novo e a gente trabalhou muito essa parte de intenção. Que intenção é o quê? A sementinha que você planta, né? Que você vai precisar regar ela, toda a parte mental, a parte mental, toda a parte de sentimentos e emoções e ação para que ela floresça. Vocês lembram disso? Então a gente trabalhou bastante essa parte das intenções para que na virada do ano vocês tivessem objetividade e clareza na intenção de vocês para poder conseguir manifestar um 2025 diferente de 2024. Eu tentei fazer com a frase, mas não ficou legal. Tudo bem, Sá, não se cobre, tá? A magia de fazer um sigilo é você não se cobrar, tá? É deixar fluir, certo? E dentro dos símbolos que vocês vão encontrando, cada símbolo que você encontra, ele tem um significado. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Como, de forma prática e criativa, você consegue explorar essa parte artística para criar o seu sigilo, tá bom? Mas não se cobre tanto assim, tá bom? De ficar legal, de não ficar legal, porque isso é com o tempo. Como eu mostrei para vocês ontem, o meu primeiro sigilo foi esse aqui. Meu primeiro sigilo. E de verdade, para mim tá maravilhoso. Eu amei esse sigilo, tá? Então, assim, a gente precisa também ir com calma, tá bom? Fica tranquila que vai ficar muito legal. Encontrei um sigilo antigo chamado Cruz de Tal. Olha que legal. Mas alguém encontrou algo interessante? O que é a Cruz de Tal? Explica aqui para mim. Os símbolos do zodíaco, signos são sigilos, né? Sim, tudo sigilo. Consegue me passar depois o significado do de virgem? Eu vou dar uma olhadinha para você. Na verdade, o que acontece, gente? Sigilo ele é muito mais comum do que a gente imagina, como eu falei ontem, tá? Então, assim, todo e qualquer sigilo é um símbolo. Um símbolo que representa uma palavra, representa uma frase. E essa palavra ou essa frase, ela tem uma intenção. E essa intenção, ela é criada através da energia. Então, para vocês ficarem mais tranquilos sobre sigilos mágicos, eles são símbolos, tá? Tem alguns que já estão criados e outros que vocês vão criar, tá? Então, essa parte é muito importante eu deixar clara para vocês, porque não é uma coisa que vocês vão falar, nossa, que difícil. Gente, é muito mais simples do que a gente imagina. São símbolos representativos de frases ou símbolos representativos de palavras. Toda e qualquer palavra vem com uma carga energética. Qualquer palavra tem uma carga energética. E o sigilo, que é esse símbolo, ele carrega a carga energética da palavra, da frase. Entenderam? Então, fiquem tranquilas. Por exemplo,
Qual é o significado de virgem? Gente, a gente precisa pesquisar. Entendeu? Por quê? Depende. Virgem em qual sentido? Virgem no sentido do corpo físico humano? Virgem no sentido do zodíaco? Nesse livro da Magia dos Sigilos, vocês vão ver muito isso. Que nem eu expliquei do olho ontem. O olho, ele pode estar significando uma proteção, ou seja, um lado espiritual. Mas ele também pode ter outros significados. Lembra que a gente conversou ontem? Então, assim, ele tem... Não existe um sigilo ou um símbolo que tem somente um significado. Conseguem entender isso? Porque existem várias vertentes que podem puxar significados de um único símbolo. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Ele protege contra mal olhado. A cruz de tal que eu conheço é utilizado pela ordem franciscana, entendi. Entendi. O de Oxóssi eu amei, muito representado. Exatamente, representado. Sim, no zodíaco. Então, o signo de Virgem representado no zodíaco, o pessoal que estuda astrologia vai te saber informar melhor. Eu não estudei astrologia, tá, gente? Não sou astróloga, tá bom? Então, ele, se é para a parte do zodíaco, tenta procurar na área de astrologia o significado, tá bom? Se olharmos os cursos técnico ou superior, tem um desenho, ou até nossos antepassados. Meu avô materno tinha um marcador para animais. E eu nunca vi o marcador, mas eram símbolos. Gente, isso é muito comum, tá? Símbolos que o pessoal que tem fazenda coloca nos gados, é como uma marcação. Então, todo e qualquer animal que fugiu do lugar, sabe de onde que ele veio. Porque a marcação que está no animal é uma representação de um símbolo que está relacionado à fazenda de onde vem. Então, vocês conseguem entender que é muito mais comum do que a gente imagina e que esse símbolo, ele carrega uma energia. Todo e qualquer símbolo vai carregar uma energia. Não tem um símbolo que não existe uma energia, porque todo e qualquer símbolo, desenho, traz uma informação escrita. Dá para entender? Eu posso escrever bruxa ou eu posso fazer um desenho. O desenho vai carregar a energia da palavra bruxa. Beleza? Tem duas formas de representação. Conseguiram entender? Então, isso daqui é um símbolo de uma bruxa. Ele carrega uma energia da palavra bruxa. E o sigilo é isso. Beleza? Dá para entender, sim. Bem claro a sua mensagem. Sim, então, beleza. Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender que todo e qualquer desenho, ele é desenho igual a sigilo, que é igual a palavra, que é igual a energia. Se vocês conseguirem colocar isso descrito num papel, vocês vão entender melhor. Porque é uma representação energética, tá? E aí, nessa semana, a gente vai falar também que essas representações energéticas, algumas delas são criados portais energéticos, tá bom? De acordo com a sua intenção, tá? Beleza? Tamo junto? Todo mundo junto? Então, quem pesquisou os símbolos ontem, viu que encontrou alguns símbolos que talvez não eram tão conhecidos, né? Porque eu pedi ontem para vocês verem símbolos antigos, mas que carregavam uma energia, que carregavam uma intenção. E dentro disso, a gente vai ver essa parte prática de uma forma criativa e também a gente vai
introduzir alguns desses símbolos, porque ontem a gente conversou que eram símbolos que tinham a ver com a intenção de vocês, lembra? E hoje a gente vai fazer a arte da ferramenta mágica, tá bom? Exatamente, muitos símbolos que vi, nunca tinha notado. Gente, é muito legal. Quando você começa a ver os símbolos, e aí você começa... Porque a hora que você vê, você já pensa na palavra, tá? Aí vem a parte da neurológica. Você vê o símbolo, você pensa na palavra, e a palavra já te traz o sentimento e a emoção. Essa é a parte de carregar a energia de um símbolo. Consegue entender? É a mesma coisa que eu falar para vocês o seguinte. Não pensem numa maçã. Me respondam aqui, o que vocês pensaram? Vocês sabem por que isso acontece, gente? Pela palavra? Talvez. Qual palavra? E Argentina? Maçã argentina. Que chique você é, Maria José. Primeiro, vocês sabem por que acontece isso? Não. O nosso cérebro, ele não entende o não. Quando vocês falam assim, eu não quero cair, eu não quero... O cérebro não entende a palavra não, gente. O que você fala para você que você não quer é exatamente o que vai acontecer. O cérebro, ele não entende. O não, ele não tem representação cerebral. As outras palavras têm. Como o não tem representação cerebral, o que você emana de energia é da palavra maçã. Consequentemente, você carrega a energia da maçã, não da palavra não. Consegue entender isso? É a mesma coisa que eu falo agora, não pensem num carro. Vocês vão pensar no carro. O universo entende sim quando você diz não. Exatamente, Carlinha. E toda vez que você fala não, você carrega a energia da palavra que vem após isso. E é exatamente o que a Carla acabou de falar. O universo, ele entende como se fosse um sim. E aí ele vem carregado dessa energia. Entendeu? Então, dentro desse processo, para vocês entenderem que uma palavra, ela vem carregada de energia e ela vem carregada de uma magia. E essa magia, ela traz um sentimento. Ela traz uma emoção. Quem pensou na maçã, trouxe alguma emoção. A Maria José já pensou na maçã argentina, que é a preferida dela. A sensação e a emoção já veio. Consegue entender? E o sigilo, ele funciona dessa forma também, como uma ferramenta mágica. Tá? O processo criativo é ativar essa intenção. Então, todo e qualquer sigilo, você precisa usar a sua criatividade, não é a minha. Por isso que eu falei no começo da live para Sabrina, não se cobre tanto. Porque não existe certo, errado, bonito e feio num sigilo mágico. É o que você olha e é o que traz essa sensação pela sua intenção. Tá bom? E quando a gente fala que não quer mais uma pessoa na nossa vida, ela não sai? Não, o seu cérebro não entende a palavra não. Tá? O que você precisa fazer num caso desse? Você precisa agir. Ele não entende a palavra não.
Para que isso aconteça, você precisa entrar em ação. Entende? Então, ao invés de dizer não, posso dizer quero ao contrário disso. Ao invés de você dizer não, você procura o positivo disso. Tá? Ao invés de você dizer o não no seu cérebro, você procura o oposto daquilo que você não quer. Eu não quero ficar doente. Qual é o oposto de uma frase dessa? Eu quero saúde. Consegue entender? E dentro disso, quando vocês estão criando o seu próprio sigilo mágico, é importante. Porque a base energética do sigilo, ele vem de acordo com a frase que ele compõe, ou a palavra que ele compõe. Tá? Então, dentro da parte energética, vocês precisam saber que o que vocês não querem não é o que vocês vão colocar no sigilo mágico. O que vocês vão colocar no sigilo mágico é exatamente o oposto do não. Beleza? Isso é bom vocês entenderem, porque de repente vocês queiram fazer um sigilo mágico. Porque tem também, tá? Aí também já é uma outra aula, mas tem sigilo mágico para descarregar, tá? Tem sigilo mágico para banir. Tem sigilo mágico para descarrego, tá? E isso não quer dizer que esse sigilo mágico é um não, tá? No sentido de positivo e negativo. Consegue entender isso daí? Vou ficar rica de dinheiro, quero saúde. Isso. Descarrego já vi, já participei, exatamente. Tá bom? Deu para entender? Porque isso é importante de vocês entenderem, porque em um sigilo mágico, a palavra não, o seu cérebro ele não entende isso. Ele vai ser carregado da energia da palavra que vai vir depois disso, ou da frase que vai vir depois disso. Dentro da frase que você montou. Entendeu? É importante afirmar a positividade, não a possibilidade. Como eu gostaria, trocar pelo quero. Sim. O eu sou, o famoso eu sou que todo mundo conhece. Tá? É o presente. O que a Samira acabou de falar foi o que a gente falou em dezembro. É a gente focar no presente, no agora, no acontecimento do hoje, porque o futuro depende dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e ações do seu presente. Se alguma modificação precisa ser feita, ela precisa ser feita no agora, no hoje. E essa modificação energética precisa ser feita no agora. É isso que a Sabrina quis dizer. A Samira, desculpa. Não gostaria no futuro. É o hoje. Eu quero agora. E isso que faz a manifestação acontecer na parte física, no plano físico. Tá bom? Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente. É tudo no presente. É isso mesmo. Conseguiram entender? É que nem meme. Eu sou rica. Exatamente. Tá? Por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Por conta do sigilo mágico. O sigilo mágico, a magia de um sigilo, ele carrega uma energia. Então, vocês precisam entender que essa energia ela precisa estar no presente. Ela precisa estar no agora, porque o não, o cérebro não entende. Então, num sigilo mágico, você vai colocar a frase ou a intenção daquele sonho, daquela meta que você quer, no presente. Entenderam? Porque assim vocês conseguem carregar a energia. Foi a mesma coisa que eu falei para vocês. Não pensem na maçã. Vocês pensaram na maçã. Porque o cérebro não entende a palavra não. Tá bom? Eu troquei o eu sou por
por estou, porque não quero que algumas situações presentes sejam permanentes. Faz sentido? O sentido do estou significa um processo, tá bom? E o sentido do eu sou é a positividade do seu presente para que seu futuro continue nessa vibração. Tá bom? Eu estou, ele significa um processo. Eu estou em processo de. Tá? Consegui entender, Carol? Não quero esse carro velho. Troca por agradeço pelo meu carro novo. Exatamente. Ou quero meu carro novo. Tá? Consegui entender, Carol? O eu estou significa um processo. O eu sou é o agora. Eu sou e acabou. O processo já foi, já aconteceu. E eu sou e ponto final. Tá? A energia é completamente diferente. Tá bom? A palavra eu sou é chakra básico. A palavra eu sou, ela pode ser utilizada em todos os chakras, gente. Não é só o chakra básico, tá bom? O eu sou é uma afirmação do presente. É algo que está acontecendo no agora. É uma energia afirmativa do agora, do hoje. Independente de qual chakra você vai jogar o eu sou. Isso é indiferente, tá bom? O chakra básico é o chakra do movimento. Entendeu? Aí vem uma questão dos ensinamentos de chakra, que não seria a aula de hoje, mas assim, o chakra básico é o chakra do movimento, o chakra da ação. É onde está ligado as suas pernas. Então, o eu sou, se você quiser jogar no chakra básico, beleza. Se você quiser jogar no chakra cardíaco, que está relacionado às emoções, você também pode jogar. É indiferente. Vocês precisam entender o conceito. Dentro do conceito, você joga, tá? Porque é energia, gente. Energia não tem distância. Energia não é de um ponto, de um lugar, de uma coisa, de um objeto. Energia está em tudo. Tudo é energia. Isso daqui é energia condensada. O nosso corpo é energia condensada. Tá? São átomos condensados. Tudo é energia. Então, indiferente do eu sou, se é do chakra básico, se é do coronário, é uma energia, é um presente. É uma pequena frase que carrega uma energia do presente, do agora. Tá bom? E você pode, de repente, passar essa palavra eu sou para um sigilo mágico. E tá tudo certo. Beleza? Então, a criatividade como forma de expressão mágica é um processo criativo que ativa a intenção de cada um de vocês. Então, a gente falando sobre isso, de vocês entendendo essa parte do presente, fica muito mais fácil para vocês entrarem no processo de criação. O que é um processo de criação? Gente, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser... Oi, meu amor. Pode ser um bordado, tá? Você pode... Gente, tem tantas formas de você criar um sigilo mágico diferente, como sendo uma arte, tá? Você pode esculpir ele em pedra. Você pode desenhar ele na areia da praia. Você pode desenhar ele com o elemento ar. Você pode simplesmente desenhar ele dentro do box do seu banheiro. Então, tem inúmeras formas de você ampliar essa expressão criativa de uma forma em que você consiga chegar nos seus objetivos. Porque a gente pode colocar ele numa pedra. É que eu não tenho ela aqui. Mas você pode colocar ele numa pedra.
Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Pessoal, olha isso aqui, ó. Isso daqui são runas. Runas das bruxas, tá? Eu sei que tem gente aqui que faz leitura de runas nórdicas. Runas são sigilos. Cada runa dessa esculpida traz uma representação, traz uma história, traz uma energia, tá? E elas são esculpidas em pedras, tá? Elas são esculpidas em conchas. Isso são sigilos também, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Até a nossa assinatura, a minha eu fiz 12 anos e eu acho... 12 anos, eu acho. Ela tem pontinhos. Pois é. Reis, eu vi runas no livro, tive que folhear ele. Pois é, gente, tem muita coisa. Então, assim, vocês podem esculpir, vocês podem escrever na areia, vocês podem fazer com água, o elemento água. Então, o elemento terra, vocês podem usar... Um sigilo feito na terra, ele traz o aterramento, a força do elemento terra. A gente trabalhou aí os 4 elementos esses 3 meses. Então, se vocês pegarem aqui no meu perfil, vocês vão ver que tem um e-book falando sobre rituais. Esse e-book sobre ritual, ele traz o básico que vocês precisam saber, que é os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Vocês podem fazer sigilos dentro, usando o conceito dos 4 elementos. O conceito dos 4 elementos é o elemento ar, que está relacionado à nossa comunicação, o elemento terra, que está relacionado ao nosso aterramento, às nossas manifestações, o elemento água é relacionado aos nossos sentimentos, e o elemento fogo é a parte de transformação e transmutação. Vocês podem utilizar os sigilos utilizando um dos elementos, que vai potencializar a energia dos seus sigilos. Então, essas ferramentas, esse processo criativo que vocês precisam entrar em contato, é um processo criativo de vocês. Então, cada um de vocês vai encontrar uma forma de escrever o sigilo, de uma forma artística. Ou seja, ou vai ser num bordado, ou vai ser numa água. Gente, vocês já devem ter visto cafezinho. Eu tô falando cafezinho, mas, né, eu não tomo café. Aqueles cafezinhos desenhados. Vocês já viram o café desenhado? Pensem que aquele desenho é uma figura representativa de uma palavra que carrega uma energia. Olha que loucura, gente. Ou seja, vocês podem fazer um sigilo alimentício. O café é um alimento. Você está tomando o café. Vocês podem jogar o sigilo num café. Olha que interessante. Borra de café, exatamente. Coração, ursinho, isso. Então, assim, a arte da criatividade com os sigilos, ela é muito extensa. E vocês vão acabar encontrando isso de várias formas, tá? Então, vocês podem desenhar, pintar, bordar, esculpir, seja qual for a forma que vocês quiserem fazer. Então, por exemplo, adicionar um sigilo no quadro. Reis, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de colorir. Vocês podem colocar um sigilo no quadro de vocês, dentro da pintura de vocês. Pintar sigilos em objetos decorativos. Quem aí? Aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se todos aí sabem. Mas tem algumas coisas de Feng Shui, gente. Feng Shui. A Dinha não tá aqui hoje, né?
A Dinha sabe sobre Feng Shui. Tem coisas de Feng Shui que são pura energia. São símbolos. Símbolos carregados de energia. São sigilos mágicos que você coloca na sua casa. Tá? Então, tem, assim, como exemplo, adicionar sigilo em quadro e pintar sigilo em objeto decorativo, incorporar sigilo na vela, no seu cristal, no seu japamala. A gente teve aula de japamala. Eu ensinei vocês a montarem o japamala de vocês. Vocês podem criar um japamala com sigilo nas peças que compõem esse japamala. Olha que interessante. Eu achei muito importante trazer a magia dos sigilos por tudo que a gente já estudou. Porque agora dá uma enxugada. Todas aquelas frases que a gente fez, todos aqueles estudos que a gente fez, você pode enxugar ele num sigilo. Beleza? Então, você consegue fazer de uma forma tranquila, porque a gente já trabalhou isso esses meses, e também consegue aplicar, de repente, na sua tintura, gente. A gente aprendeu a fazer tintura. Carrega com sigilo mágico a sua tintura. Certo? As velas, gente, a gente fez vela mágica. Vela com erva. A gente escreveu na vela. Se ao invés da escrita, você faz um sigilo e coloca na vela. Certo? Aí você vai estar usando qual elemento? Fogo. A queima. Transformação. Você vai estar mandando essa informação energética do sigilo para o universo. Lembra? Ou você vai estar captando, porque eu expliquei isso na sessão em grupo também sobre velas, né? Você escrever o sentido que você escreve, ou você faz a captação, ou você joga para o universo. Lembra disso? Vocês vão juntar tudo isso agora. Reisa, por exemplo, eu for trabalhar com a linha dos pretos velhos e pego um giz, risco o chão. Ali eu, incorporada, posso fazer o sigilo de proteção? E o preto velho vai intencionar mais ainda a proteção? Então, Lua, quando um ponto riscado é um sigilo. Você não precisa intencionar nada. Primeiro, que você está incorporada. Segundo, que é o seu preto velho que está trabalhando. Terceiro, ele tem ali o ponto dele. Aquele ponto do preto velho, ele é um portal energético. Tá bom? Então, assim, você não precisa intencionar. Ele já está fazendo toda a parte energética incorporada com você, tá? Se você está incorporada, você não precisa intencionar, tá bom? Minha primeira sessão em grupo aqui no app foi de tinturas. Foi mesmo, Sá? Dá para colocar o sigilo nas tinturas, tá? Sei que no Whey também é sigilo. Entendeu, Lua? É um processo de um sigilo, mas eles são chamados de pontos riscados. Tá bom? Pontos riscados são sigilos. E você não precisa intencionar. O ponto riscado é do seu preto velho. Ele já vem carregado da energia dele. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, que a gente precisa entender que um sigilo mágico é um desenho. E esse desenho, ele carrega uma energia de uma palavra, ele pode carregar a energia de uma intenção. No caso que ela está falando aqui, o ponto riscado do preto velho dela está carregando a energia dele. O portal é dele. Entendeu? Você não precisa intencionar nada. Primeiro porque você já está incorporada, né? Ele vai fazer o trabalho dentro daquele portal, dentro daquele ponto riscado, tá bom? Então, você pode usar giz, que nem ela falou, uma pemba, né? Pemba é no pessoal aí que é da Umbanda, pessoal de Candomblé, é chamado de pemba. Mas é um giz, gente. Você pode desenhar com um giz em algum lugar
para não ser visto, por exemplo. O lugar é branco, você desenha com giz branco, com uma caneta branca. Conseguem entender um pouquinho do processo? Eu sei que é muita informação, eu tento ser o mais clara possível para que não dê muito bug na cabeça. Porque eu lendo isso daqui, deu muito bug na minha cabeça. Porque aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa com sigilo. Tá bom? E aí a gente consegue entender que dentro do processo onde a gente utiliza e faz eles, existem várias formas artísticas da gente implantar ele. E não existe uma forma certa e errada. Isso é vocês que vão fazer. Então, vocês podem pintar, vocês podem incorporar em ritual de vela, de cristal, de japamala. Vocês podem adicionar sigilo no quadro, num caderno, seja o que for. A importância é vocês personalizarem ele para vocês. Reis, eu posso usar um sigilo que já está pronto? Pode, não tem problema, gente. Não tem o menor problema. O que eu venho trazer essa semana para vocês é que vocês consigam desenhar o seu próprio sigilo. Porque é possível. Tá bom? Vocês conseguem fazer isso. Ah, mas eu achei tão bonito. Posso desenhar ele, ativar e não sei o quê? Que é o que a gente vai falar essa semana sobre ativação também. Pode, não tem problema. Já está pronto. Mas se você quiser fazer alguma coisa personalizada, é muito legal também. Quem me conhece aqui, que está comigo aqui há 3 meses, sabe da importância que eu sempre falo para cada um seguir a sua intuição, para que vocês sejam livres para fazer o que vocês querem. E o sigilo não ia trazer uma coisa diferente para vocês. Sejam livres para criarem o seu próprio sigilo. Tá bom? Eu sempre falo isso aqui. É possível criarmos algum sigilo, símbolo que represente nossa própria energia para algum fim mágico? Sim, é possível. Mas, Reisa, no caso, eu quero fazer um sigilo para colocar no meu altar. Mas o que eu escrevi? Não entendi, Paty. Repete aqui para mim, por favor. Tem que ser um sigilo para cada frase? Como assim? Você quer fazer um sigilo, um texto? Passar um texto para o sigilo, é isso? Não entendi, Laude. Se eu posso fazer um sigilo do meu nome? Pode, Paty, pode fazer um sigilo do seu nome. É seu. Só tomem cuidado, acendam a vela do seu anjo da guarda. Exatamente, Carlinha. A gente mexe com muita energia. O que a Carlinha tá querendo dizer, tá falando aqui da vela do anjo, gente. Sigilos mágicos, a gente mexe com muita energia. A gente está sempre mexendo com energia o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês. Tá? Então, a gente está sempre entrando em contato com muita energia. O que a Carlinha está falando é: acendam a vela do anjo da guarda de vocês, peçam direcionamento, peçam clareza, peçam proteção. Porque quando a gente começa num processo energético, a gente tem que ter consciência e ciência da nossa própria energia, o que é nosso e o que não é nosso. Porque, às vezes, o que pode acontecer? O autoconhecimento é muito importante num processo desse. Você se conhecer energeticamente, todas as suas emoções e seus sentimentos, saber diferenciar o que é seu e o que não é um processo. Mas é importante vocês saberem que acender a vela do anjo da guarda ajuda vocês nesse processo de clareza, de transparência, de tranquilidade, de calma, de proteção energética, espiritual e física, para trabalhar um sigilo mágico, tá bom? E sempre trabalhem para vocês, nunca trabalhem para os outros. Ah, vou fazer um sigilo mágico porque eu quero namorar com fulano. Para com isso. Parou. Começou seu sigilo errado. Ele não vai ser mágico, ele vai te levar para o fundo do poço. Tá? Porque você precisa trabalhar numa situação dessa, um sigilo de amor próprio. Você não tem que trabalhar um sigilo para trazer pessoa, nada disso. Você tem que trabalhar um sigilo de autoconfiança, de amor próprio,
Conseguem entender a diferença? Então, trabalhem o sigilo mágico para vocês. Tá bom? E acendam a vela do anjo da guarda, coloquem o copinho com água. Estejam cientes que vocês são energia também. Tá bom? Deixa eu ver. O que eu posso escrever? Patrícia, a minha sugestão é que você deixe fluir a sua criatividade, que é exatamente o que a gente está falando hoje. Tá bom? Eu não posso falar para você o que você tem que escrever no seu sigilo. Você tem que saber. Tá bom? Boa noite, Andréia. Nesse caso, se não acender a vela, pode... O que é? Nesse caso, se não acender a vela, podemos ficar sem energia? Pati, o sentido de acender a vela do anjo da guarda é para dar clareza, direcionamento, calma, tranquilidade. Tá bom? Se quem está aqui não quer acender a vela, já é uma outra questão. A minha sugestão é que acenda. Porque todos temos anjo da guarda e protetores. Tá certo? Vocês vão mexer com energia. E entendam que energia existe, energia boa e energia ruim. Vocês têm que estar preparados para isso também. Se você não se sentir preparado em trabalhar com energia, não faça. Porque tem que ter muita clareza, direcionamento e transparência. Você precisa saber o que você quer, para onde você vai e como que você vai fazer isso. Não é bagunçado. Porque é energia. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma frase que fala assim, como que é? A vida não aceita desaforo, um negócio assim. Energia também não, gente. Então vocês precisam ter ciência de que vocês são espíritos encarnados. Vocês são energia. E vocês precisam ter ciência que, pelo fato de vocês estarem encarnados, vocês entram em contato com energia densa, densa no sentido de matéria, e energias sutis. E que se você não tiver consciência de que você tem um anjo da guarda, você tem um protetor que te auxilia no seu processo evolutivo, você pode criar um sigilo que não é mágico para você, meu amor. Então, assim, acendam a vela do anjo da guarda. Estejam cientes de autorresponsabilidade. Isso se chama autorresponsabilidade, gente. É você ser responsável pela sua energia. Não só pelos seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações. A sua energia que está em jogo aqui. Então, o não acender a vela é responsabilidade sua. Porque a minha está acesa. É responsabilidade de cada um. Eu não posso obrigar vocês a acender nada. Beleza? Mas isso se chama autorresponsabilidade. Saiba você que você vai começar a mexer com uma energia, fazer um sigilo mágico. E é responsabilidade sua cuidar do seu lado espiritual. Tá bom? Fechado? Essa semana eu vou acender a minha vela de 7 dias, deixar o copo com água ao lado, agradecer, pedir proteção e clareza. Ótimo, esse é o começo. Tá bom? Reisa, se a Patrícia fizesse uma meditação antes, aquela que fizemos uma meditação para o nosso mantra do Japamala, pode, gente. Isso daí eu vou falar durante a semana, tá bom? Dinheiro, isso mesmo. Dinheiro não aceita desaforo, nem energia. Obrigada, viu, Maria José? É isso mesmo. Então, vocês conseguem entender a importância da personalização ou personificação também do seu sigilo? Então, quanto mais pessoal o seu sigilo, mais eficaz ele vai ser. Tá bom? Certo? Vamos fazer uma outra partezinha prática hoje? Vou colocar a musiquinha aqui, bacana. Bora fazer uma partezinha prática? Vamos lá. Reisa, tem uma sessão, terminando lá já volto, se vocês estiverem aqui. Vai lá, Carlinha, beijo. Vamos fazer a parte prática. Vambora, parte prática. Criando sigilos artísticos. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês.
Peguem papel e caneta. Gente, a lua. Maravilhosa. Oi, lua. Peguem papel, caneta, lápis. Tá bom? Bora lá? Ontem eu falei sobre isso e hoje a gente vai fazer uma partezinha prática, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Ah, tá nublado? Aqui tá limpinho e eu tô vendo a lua aqui da janela. Vamos lá? Quem aí já conseguiu pegar papel e caneta? Já, Maria José? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, gente. Eu vou pedir para vocês escreverem uma intenção breve, uma intenção curta, tá? Então, escrevam no papel, que agora a gente só tem... Hoje a gente vai trabalhar com papel por enquanto, tá bom? Escrevam no papel uma frase de intenção de vocês. Pode ser uma frase curta. Pode ser uma frase curta. Não tem problema, tá bom? Cristina, não chegou atrasada, não. Chegou na hora da aula prática, da parte prática. Escrevam uma frase curta aí. Eu vou dar 1 minutinho para vocês entrarem em contato com vocês mesmos e escreverem aí uma intenção breve que vocês queiram, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer aqui junto com vocês. Qual a minha intenção? Primeira pergunta que vocês fazem para vocês. Qual a minha intenção? Conseguiu fazer o sigilo? Hoje a gente já vai para o próximo passo. Qual é a intenção de vocês? Escrevam aí no papel. Perfeito. Já escreveu? Também já escrevi aqui. Todo mundo já escreveu? Joia. Vamos para a segunda parte? O que vocês vão fazer agora? Tá. Vocês vão transformar essa pequena intenção que vocês colocaram em um símbolo, tá bom? Minha dica para vocês: combinem formas geométricas, linha, triângulo, quadrado, círculo, espiral, enfim, tá? Inclua elementos de círculo, de triângulo, de espirais ou também de linhas pontilhadas, de linhas contínuas, retas, para cima, para baixo, para o lado, setas, tá bom? Quem tiver material pode usar lápis de cor,
ou caneta, ou tinta, tá bom? Durante o processo de criação desse pequeno sigilo, vocês vão perceber o quanto energeticamente isso está conectado com vocês. Beleza? Eu vou deixar aqui, 5 minutinhos para vocês combinarem aí círculo, triângulo, quadrado, o que vocês quiserem, estrela, seja o que for, tá bom? Para transformar isso daqui num sigilo pessoal. Beleza? Tomem essa ideia de desenho, certo? Bora lá? Vou deixar uns 5 minutinhos para vocês. Depois, se precisar, eu dou mais 5, tá bom? Mas relaxem, musiquinha. Vamos embora.
Conseguiram? Quem conseguiu desenhar o sigilo? O próprio sigilo? Sim? Eu amei. Todo mundo conseguiu? Abelha, consegui fazer. Deixa eu ver o pessoal aqui que tinha antes. Carol falou que fez. Conseguiu. A Sá conseguiu. Laila. Cristina também conseguiu. Laudi. Maria José. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Como foi criar algo tão pessoal? Porque isso é de vocês. Como foi isso para vocês? Criar algo seu? Estranho? Quem mais? Estranho. Quem mais achou estranho? A Sabrina já sacou o que é. Estranho. Boa noite, Rubi. Foi interessante porque é muito intuitivo, de uma conexão interior, exato. Débora, Laerte. Reis, a sigilo do exercício de ontem. Pode fazer uma magia? Posso fazer uma magia com os elementos? Se você souber fazer pelos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, pode. É o básico que você tem que saber, Cris. Se você ainda não sabe, tem um e-book aqui no aplicativo Aura Pura, tá, meu? E lá tem tudo detalhado para você. Todo mundo achou estranho fazer o sigilo? Para mim foi como eu pertenço a este sigilo. Foi um despertar que eu sei que estava escondido. Foi libertador. Perfeito. Vocês querem tudo resumo, gente. Enquanto você explicava, o desenho começava a se formar. Foi divertido até. Estranho, mas é interessante deixar a nossa intuição trabalhar e ir vendo aquele sentimento tomar forma. Adoro essa concentração de fazer sigilos. Estava na aula e não tomar Paula. Sigilo, fiz na praia antes de ir embora. Ai, Laerte! Como você sabia que eu ia falar isso na aula? Chegou no finalzinho, mas eu falei sobre isso, fazer na areia. É usando a parte artística para o seu sigilo. Você pode escrever na areia. Essa é a conexão do grupo Alquimia das Almas, né, gente? Gente, eu vou falar para vocês o porquê que vocês acharam estranho, tá? Não é só por uma questão de vocês estarem acostumados a copiar, não é só por uma questão de que vocês acharam estranho porque vocês não estão acostumados a estar libertos da Matrix, tá? E aí mais para frente eu falo sobre isso, sobre Matrix. A gente vive hoje em dia numa Matrix. Vocês lembram do filme Matrix? Acho que vai ficar mais fácil de explicar assim. Vocês lembram do filme Matrix? Aquilo lá é verdade, tá? Tudo que tem naquele filme, ele é verdadeiro. Existem dimensões diferentes de vivência.
tá? Então, essa parte que vocês falaram, que acharam estranho, a outra falou, a Sabrina falou é porque está acostumado a copiar e tudo mais, é porque quem achou estranho fazer o seu próprio sigilo é porque ainda está um pouco preso a essa matrix energética, de que todo mundo faz a mesma coisa. E fazer a mesma coisa é o lado certo de ser feito. Mas não existe lado certo em você fazer o seu próprio sigilo. É seu. E foi o que a Laila escreveu aqui. É interessante deixar a nossa intuição trabalhar e ir vendo aquele sentimento tomar forma. É exatamente isso. Porque quando você... Aí era a segunda pergunta que eu ia falar para vocês. O que vocês sentiram de energia enquanto vocês desenhavam o próprio sigilo? Era a segunda pergunta que eu ia fazer para vocês. A Laila já respondeu. Qual a energia que vocês sentiam enquanto vocês estavam desenhando seu próprio sigilo? Porque é o que eu falei no começo da live, gente. Não tem certo e errado no sigilo. É seu. E ele vai vir carregado de uma energia. Entenderam? Ai, Rubi. Reis, eu fiz um ontem, mas eu não achei estranho, achei legal. Passei ele para o caderno de criação e achei legal. Perfeito. Obrigada pela varinha mágica, Débora. Então, estejam cientes do seguinte. Quem achou estranho, é normal de acontecer isso por conta dessa matrix energética. E tem vários campos energéticos que a gente pode estar trabalhando ou não. E o que eu vim trazer hoje para a aula, aqui na aula de hoje de vocês, é deixar a intuição de vocês trabalharem. Porque é a intuição de vocês que vai vir carregando a energia desse sigilo. Eu, por exemplo, fiz um sigilo que para mim tá maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o meu sigilo de hoje. O meu sigilo, ele tem direcionamentos. O meu sigilo tem algo central. O meu sigilo está emanando para o universo. E o meu sigilo é meu. Tudo que eu desenhei aqui é representativo da energia do meu sigilo. Está concentrado, por isso que eu fiz um círculo. Concentrado em mim. Conseguem entender? Porque não é uma questão de beleza do sigilo, é uma questão energética. Tá bom? Para vocês podem ter outro sentido, mas isso daqui representa 3 palavras. Esse é o meu sigilo de hoje. Tá? Então não é uma questão de ficar bonito, é uma questão de carregar a energia. Parece um bonequinho com cara bravo. Eu fiz desenho na frase, inventei letras. Entendi. É normal a sensação que a mão tem vida própria? É normal, Débora. Ainda mais você que já trabalha com entidades, tá bom? É psicografia, né? Você faz psicografia, Débora? Por isso achei estranho, ficou longo. Entendi. Saiu sem querer. Mas não tem um estranho de ficar longo, sabe? O estranho é porque você não viu que tinha simetria. É diferente do que você está falando. E a simetria tem a ver com essa matrix que a gente vive. Se você conseguir entender isso, você vai entender muita coisa do seu sigilo. Entendeu? Porque você está procurando simetria no seu sigilo. E às vezes o seu sigilo, ele pode não ser simétrico, mas é seu. Carrega a sua energia daquilo que você quer colocar. Porque isso é importante para você. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Você falou sobre simetria, eu lembrei de um desenho que tem aqui.
Sabrina, você vai saber o que eu tô falando. Isso daqui são penas. Estão simétricas? Mas são penas. Isso é pena. Isso é a representação da palavra pena. E qualquer um desses traz uma energia. A energia da pena. Pena é uma energia de leveza. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, gente. Não é relacionado à simetria, é relacionado à energia. Por isso que eu falei tanto no começo da live sobre a parte energética. Um sigilo, ele vai carregar energia. E não tem muito a ver com simetria. Olha essa rosa. Ela tá assimétrica? Não, mas mesmo assim é uma rosa. Conseguem entender isso? Olha isso aqui. Entenderam? Por mais que você goste de coisas simétricas, isso não quer dizer que o seu sigilo é ruim. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Quando vocês estão fazendo sigilo, não existe um desenho de sigilo ruim. Porque no momento que você está fazendo o sigilo, por isso que eu perguntei para vocês, sentiram a energia da intenção enquanto vocês estavam desenhando? Porque fazer um sigilo é sentir essa energia, é carregar esse desenho com a energia da sua intenção. Tá bom? Nunca vi. Nunca fiz, apesar de ter atendido incorporado e o guia pediu para escrever, porque não queria expor a situação no consulente. Débora, uma sugestão. Começa a escrever, tá? Quando você estiver incorporada. Eu faço isso. Isso é uma psicografia, tá bom? Sou fora da caixa, não sou comum, não desse mundo. Não me equiparou muito com a Matrix. Ah, não me equiparo muito com a Matrix, entendi. Eu gosto das coisas simétricas. Ri muito aqui, que lindas, amei, foguinho. Pois é, eu gostei de todos. Vou te mandar a foto do meu aí, você vai entender. Mas eu tinha um professor de ilustração que dizia que a arte é comunicar. Exatamente, gente. Fui pesquisar ontem, achei umas 72 chaves menores de Salomão. Quase nenhum deles é simétrico. E mesmo assim é a chave de Salomão, né? Então, assim, gente, o achar estranho é porque vocês procuram simetria. E simetria na energia, ela não existe, gente. Não existe simetria energética. Isso daí é uma coisa criada por nós. Existe equilíbrio energético. Simetria não, porque não tem coisa, não existe energias iguais. Entendeu? Energia fluida, exatamente. Então, o que eu quis dizer é que quem achou estranho, porque viu que não estava simétrico, é porque e essa parte da simetria está relacionada à matrix, está relacionada em deixar bonito, em deixar bem visto, está relacionado ao outro, porque o bonito e bem visto tem que ser para você e não ao outro. Por isso está relacionado à matrix. Porque não é uma coisa que você está pensando, você acharam estranho, porque é seu, é a primeira vez que vocês estão fazendo algo de vocês. Beleza? E tenham em mente de que o sigilo é isso, é seu. Ele precisa ter uma energia, carregar essa intenção sua e não da outra pessoa. Não é para o outro entender o seu sigilo. É para você saber a energia que ele carrega. Sigilo mágico tem muito mais a ver com o seu campo energético do que com o externo. Que é o que a gente sempre vem falando aqui. Olhar para você. Tá bom? Então não achem estranho o sigilo de vocês.
Eu tenho certeza que o sigilo de cada um de vocês tem uma representação muito forte. Por que eu tenho certeza? Porque no momento que vocês estavam desenhando, vocês estavam sentindo a energia daquela frase, daquela intenção que vocês colocaram. Sessão de arte livre por 0 créditos. É isso. É sobre isso, né, Débora? Aqui a gente faz acontecer, né, Débora? Entenderam? Beleza? É assim que funciona. Aqui, Débora, não é só sessão de arte livre, aqui é terapia livre. Aqui tem várias coisas acontecendo na live de hoje, entendeu? É terapia, é espiritualidade, né? A custo zero. Pois é, Laerte, o pessoal nem colocou cor ainda, tem a parte de cores. Quem está me acompanhando faz tempo, faz 3 meses que eu estou aqui, sabe sobre cores. Então, vocês podem carregar aí o seu sigilo com cor também, desenhar ele com cor. É isso que faz esse app incrível. Pois é, eu amo estar aqui com vocês, eu também, gente. Vocês conseguiram entender? Às vezes a gente toma umas bronquinhas, mas é para ajudar vocês na evolução de vocês. E não é bronca, gente. Eu não vejo isso como uma bronca. Eu vejo isso como uma ampliação dos pensamentos, sabe? É o velho ditado. Uma vez a sua mente aberta, ela nunca mais volta ao seu estado original. É abertura de ideias, abertura de pensamentos, abertura de formas de resoluções de questões, tá? Orientação, aconselhamento, exatamente. Tá? Porque precisa despertar a mente para sair dessa mesmice, vamos dizer assim. Desperta e segue, é seu. O sigilo é seu. Não tem sigilo feio, sigilo bonito, sigilo estranho. Aí, Laerte achou o meu sigilo. O que era, Laerte? Um bonequinho. Como que é que você escreveu? Bonequinho triste. E para mim, isso daqui tem uma representação maravilhosa. Tá bom? Bonequinho com cara de bravo. Pois é, bonequinho com cara de bravo. Ele pode achar que é o bonequinho com cara de bravo e tá tudo certo, porque eu sei o que é. Então, tudo bem. Super lindo. Eu gosto de tomar bronca, não gosto de gente que elogia à toa. Eu gosto de vocês que metem a taça na gente sem dó. E não é bronca, gente. É uma forma de vocês enxergarem a vida por outros ângulos. Tá? Tudo na nossa vida não existe só uma visão. Tudo. Não existe uma única visão. Se você sair fora da questão, se você sair da questão e analisar de fora, você vai encontrar outras alternativas. Porque não existe uma única alternativa. Isso não existe. Existem inúmeras alternativas para as coisas darem certo e para as coisas darem errado. Tá bom? Então, o que eu trago aqui para vocês, às vezes, uns puxão de orelha, é tipo, sai disso, olha de fora. Não tá estranho, é seu. Tá estranho por quê? Porque não tá simétrico? Tá, e por que você quer simetria? Qual é a razão de você querer a simetria? Ah, porque eu acho bonito. Você tem certeza que você acha bonito? Porque na hora que você estava fazendo, você fez assimétrico. Será que essa beleza vem de você ou tá vindo da matriz? Tá vindo do externo? É essas coisas que a gente tem que analisar. E essas coisas que tornam a gente quem a gente é. Entendeu? Exatamente, é o saculejo de um lugar de amor, exato. Tá? E aí a gente se aceita. A parte mais importante é a gente se aceitar do jeito que a gente é. Queria simétrico, mas não consegui. Ficou torto. Tá tudo certo, é o seu torto, acabou. É a sua energia e é lindo e tá tudo certo. A gente precisa trabalhar isso é terapêutico dentro da gente. É a gente olhar pra gente e falar, cara, eu não sou assimétrico.
Mas mesmo assim tem uma energia aqui. É minha. E isso é meu. Que coisa mais maravilhosa do que você fazer algo tão pessoal, gente? Que ninguém tem. Eu falo isso até sobre o meu nome. O meu nome é uma coisa... É um nome que ninguém tem, gente. Ninguém tem. É meu. Vocês conseguem entender isso? O quanto é seu, o quanto é pessoal, o quanto isso carrega uma energia que é sua? Por exemplo, o nome de cada um de vocês, quantas Déboras tem no mundo, quantas Rubi, quantas Laerte. Você tá entendendo? Mas você é você tem a sua energia, você tem a sua vida, você tem as suas coisas. E o sigilo mágico carrega isso. Você tem a sua história. Tem um porquê de eu ter feito meu sigilo aqui, porque eu tive uma história de vida. E isso tem um significado. Isso tem uma energia. É empoderar vocês para dizer, isso é meu. E num sigilo mágico é muito importante isso. Porque não é uma questão de você copiar, porque eu falei no começo da live, vocês querem fazer um que já está pronto? Pode fazer, mas o que eu venho ensinar essa semana para vocês é vocês fazerem o de vocês. Tá bom? Porque o que já está pronto, gente, era muito fácil eu dar aula para vocês. Ó, gente, já está pronto, está aqui no livro, ó. Comprem um livro, vão ler, porque já está tudo aqui. É tudo aqui. A minha proposta essa semana é diferente. É vocês tornarem algo único. Seu. Seja torto, seja reto, seja extremamente florido, ou seja uma florzinha. Mas isso é seu, uma representação sua. E isso é importante para vocês. Tá? Isso se chama autoconhecimento. E é com isso que vocês vão conhecer tudo o interno de vocês, a espiritualidade de vocês. Isso é libertador, tá bom? E quantas Rubi Nelman tu conhece? Pois é, Rubi, é nós. Somos nós, né? Com os nossos nomes. Minha próxima tatuagem vai ser meu sigilo. Pois é, boa noite, Rê. Boa noite, Ale. Faz tempo que você não veio aqui, meu amor. Você estava aqui ontem, Ale? Eu não lembro. Acho que não vi você ontem aqui. Vai ficar lindo, trabalhando no Rúbrica para ontem. Pois é. Beleza, gente? Vocês gostaram de hoje? Continuem aí os seus desenhos, continuem se libertando. Testem diferentes formas artísticas de vocês fazerem aí desenhos de sigilos, tá? Porque isso vai ajudar vocês para a sessão em grupo de domingo. Porque domingo é papo, gente. Domingo é parte prática e vamos embora e vamos fazer e vamos ativar. Porque eu vou falar sobre ativação também essa semana, entendeu? Como manter ativado e tudo mais. Tá bom? Ai, que legal. Desde que conheci a magia do sigilo, quis criar um para tatuagem. Sinto que é como uma afirmação de quem eu sou e dos meus sonhos. Incrível. É um despertar da consciência, né, gente? Também quero resumo. Quem fez para colocar no grupo? Então, hoje a gente falou sobre a importância de personalizar o seu próprio sigilo e as diferentes formas que você pode fazer isso, tá? Então, você tem formas artísticas que você pode utilizar. Então, de repente, você pode pintar num caderno, você pode desenhar como a gente fez, você pode esculpir numa pedra, você pode desenhar no espelho do seu banheiro, sabe, da fumaça ali. Você desenha, ele só vai ser revelado quando tiver a fumaça de novo. Enfim, gente, a gente precisa pensar de uma forma criativa, e é isso que eu vim trazer hoje para vocês. A parte artística, criativa de vocês desenharem o sigilo. Tá bom? Então, foi isso que eu falei hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu sonhar, acordo na hora e desenho. Pois é, tem um caderno à beira da cama. Ótimo! Essa é a melhor coisa, sabia, Débora?
Sonhos trazem muita informação. Se vocês conseguirem colocar um caderninho do lado, e a hora que vocês acordarem... Ai, Reis, eu não lembro de sonho nenhum quando eu acordo. Fica sentadinho na cama uns 5 minutinhos. Respira fundo. Isso é uma prática, tá, gente? Para quem não lembra do que sonha. É uma prática que eu aprendi. Senta 5 minutinhos na cama, respira, não pega no celular, não faz nada. Conforme os dias vão passando, você vai começar a lembrar dos seus sonhos, tá bom? Porque toda noite a gente vai para algum lugar. Não pensem em vocês que vocês vão ficar deitadinho, não. Tá bom? Boa noite, Francis. Tudo, e você? Chegou no finalzinho. Mas chegou, meu amor. Certo? Gente, era sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. O Ed ontem disse que me fez um elogio aqui. Só que eu não estava, tinha recebido uma... Ai, meu amor, eu não ouvi. Trouxe água do mar. Ai, que bom, Laerte. Laerte, dá para você fazer um sigilo com água do mar, tá? Água do mar já é um ponto de força. Você desenhar um sigilo com a água, imagina a potência disso daí, energética. Vou colocar na carteira meu sigilo de ontem. Pode colocar, gente. Pode colocar, tá bom? Eu trouxe da cachoeira. Ótimo, Débora. Você pode usar também para fazer o seu sigilo, tá? Gente, numa pintura a gente precisa de água. Usa água da cachoeira. Usa água da praia. Faz seu sigilo. A energia de uma água de cachoeira, a energia de uma água de lua cheia. Beleza? Proteção no espelho. Mais um. Desenhei na areia com garrafa que estava a água do mar. Pois é, gente. Pois é. Sabe fazer aquarela com plantas? Faz o sigilo. Você consegue fazer o sigilo. Pois é. Olha que magnífico. Olha a energia disso. Elemento terra com o elemento água junto. O elemento da firmeza, da estabilidade, que é o elemento terra, junto com o elemento água, que são as emoções. Olha a potência desse sigilo. Foi o que eu falei no começo da live, gente. Tudo é energia. Não tem como separar. Tudo é energia. Certo? Ai, obrigada pelo crédito, Ale. Obrigada, meu amor. Gente, vamos encerrando nossa live? Gostaram da live de hoje? Tem parte pra... Olha que coisa maravilhosa. Ai, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Olha isso. Olha esse sigilo. Tá louco, hein? Maravilhoso. Ai, obrigada, Lê. Obrigada, meu amor. Quero mais. Está cedo, nem deu 2 horas. Poderoso, né, gente? Eu achei lindo. Eu vou deixar aqui rodando. Essa árvore com essas raízes. Nossa, é muita informação. É muito bacana isso. Reis, eu estava vendo um vídeo mais cedo exatamente com essa imagem. Aí, ó, tá vendo? Isso é conexão, gente. Isso é energia. Era um mantra. Gente, eu quero agradecer hoje a participação de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês nessa parte dos sigilos, tá certo? Amanhã temos o método de sentença, para quem estava esperando aí conhecer como é que faz aí o sigilo com o método de sentença. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu agradeço a participação de cada um de vocês que estiveram aqui hoje comigo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai falar sobre esse método da sentença, que é um método muito comum e que você vai ver muito por aí, tá? É um método simples de ser feito, por isso que você vê bastante, tá bom? Mas amanhã eu vou dar aí algumas dicas para vocês desse método de sentença que é maravilhoso, tá bom? Quero agradecer a presença aí de todos vocês que ficaram comigo até agora. Gratidão
por vocês estarem me acompanhando e acompanhando o processo evolutivo de vocês, porque tem muito mais a ver com vocês do que comigo, tá? Eu venho aqui dar um direcionamento e vocês estão dispostos a ter esse direcionamento para crescimento e evolução de cada um de vocês. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aí uma noite tranquila, uma noite reparadora, tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje. Beijos, beijos, beijos. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. Uma ótima noite. Descansem. Amanhã, às 7 horas, estaremos aqui de volta falando sobre o método de sentença de criação do sigilo. Tá bom? Não esqueçam, quem quer saber sobre ritual, quem quer saber sobre consagração de objetos, tem 2 e-books aqui falando sobre isso no aplicativo Aura Pura, tá bom? É só vocês irem lá na página de serviços e eles estão constando lá. E tem outros e-books, assim, inúmeros e-books lá, alinhamento de intenção, se vocês quiserem fazer a parte de alinhamento de intenção para poder melhorar o sigilo de vocês, para ele ser mais específico. Tem também um e-book aqui falando sobre alinhamento de intenções, e tudo isso a gente vai utilizar aí na parte do sigilos mágicos, tá bom? Quem tiver dúvidas e quiser falar comigo, é só mandar mensagem aqui no aplicativo Aura Pura, que eu auxilio e dou direcionamento para cada um de vocês. Certo? Beijo, beijo, beijo. Um abraço para vocês, ótimo descanso. Amanhã, às 7 horas, estaremos aqui de volta, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigadão por hoje.